Política, com Rosiane Carvalho. Chegamos com a colunista de política Rosiane Carvalho, mais uma vez aqui ao vivo nos nossos estúdios. Rose, boa tarde para você. Essa movimentação que não acabam os assuntos relacionados a essa movimentação. A gente tem temas importantes para tratar e que mexem com o Brasil e a nossa região. A gente já falou aqui de assuntos importantes. A gente tem a votação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A CCJ adiou a votação no Senado e a gente tem outro assunto, reforma tributária, aprovação com urgência. Muito boa tarde para você, Rose. É assunto que a gente vai tratar na coluna de hoje. Oi, Thaís. Boa tarde para você, para o Alex, para o Thiago e para os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Eu estou aqui com vocês no estúdio hoje exatamente porque são dois temas de extrema importância para o Estado do Amazonas. Um tem a ver com a economia, espinha dorsal da economia do Estado do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, que vive de tributos, vive de benefícios fiscais, esses incentivos. Ameaçada por muitas vezes. Qualquer mudança, imagine uma reforma que vai extinguir, né, que propõe, a primeira proposta era extinguir todos os impostos. A Zona Franca conseguiu, a partir de uma construção dos técnicos da Secretaria de Fazenda e também da bancada, manter o IPI. Mas há uma série de detalhes que têm impacto, inclusive um que a gente alertou há algum tempo já no Exclusiva, que é o EA. Então, assim, tem muita coisa aí. A gente pediu uma entrevista exclusiva com o deputado federal Paulderney Avelino. Ele vai falar com a gente com exclusividade daqui a pouquinho lá no Giro de Notícias com a Alex e com a Tereza e com o Geraldo também, para a gente entender como foi o dia de hoje. Ainda não terminou, a sessão está rolando lá. O que a gente sente da bancada é que algumas emendas que visam fazer essa contenção de proteção a uma série de benefícios da Zona Franca estão sendo deixadas de lado. Isso já havia, a gente adiantou ontem, aqui na Band News e também lá no Giro, que a bancada já tratava com estratégias para que algumas contenções ficassem realmente para o Senado, onde há uma força maior do senador Omar Aziz, do Eduardo Braga, que deve ser o relator também da reforma lá. Então, estrategicamente, politicamente, eles consideram que pode ser mais viável lá. Mas o jogo não é fácil, o caminho é complicado, porque há uma série de outros lobbies, de setores e de grupos políticos também que são contrários a essa questão dos benefícios da Zona Franca de Manaus. A gente também tem que tratar da proposta que avança no Congresso Nacional a respeito do marco temporal. Ele tem tudo a ver com o nosso estado. Por quê? Porque nós somos o estado de maior população indígena do país. E aí qualquer alteração que vise fragilizar ainda mais esses povos que vivem violentados de todas as formas, vai ter um sério impacto social, uma séria repercussão para o Estado do Amazonas e internacional. Essa pauta ela não é visível, ela não é frequente na cobertura da mídia local, a mídia aqui no Amazonas, aqui em Manaus, porém essa realidade infelizmente existe e agride os povos indígenas do Amazonas e de todo o país. Então esse marco temporal voltou à pauta lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, mas houve uma movimentação para que ele ganhasse fôlego. Aí acabou tendo pedido de vista e adiado para outubro. A gente pediu uma entrevista aqui com o advogado Ivo Macuxi. Ele é advogado do Conselho Indígena de Roraima, que é uma das organizações indígenas mais tradicionais e respeitadas do país, internacionalmente também. E o Ivo, ele faz parte do corpo técnico, do corpo jurídico que atua nessa questão no Supremo Tribunal Federal. A gente está tendo uma dificuldade técnica de linká-lo aqui ao vivo com a gente. Ele está em Boa Vista. Na verdade, eu não sei se ele está em Boa Vista, se ele está em Brasília, não tenho essa certeza agora. Espero que ele consiga logo conectar, porque o Ivo sempre traz luz de forma muito didática a essa questão. A gente consegue aí, Thiago? Está ligando para ele. Está ligando. E o Ivo vai já atender para conversar um pouco mais com a gente a respeito. O marco temporal é uma violência muito grande, é uma proposta que avança na sânia de uma bancada que é muito poderosa, do agro. Na sessão de hoje, a gente viu manifestações de parlamentares da região norte que não nos surpreendem, embora nos enojem bastante, porque eles, inclusive, adotam, como o senador Plínio Valério, o discurso que sou um amazônida, né? Então, praticamente, se a gente for comparar
com a época da escravidão, é praticamente um capitão do mato, né? Um capitão do mato que vai entregar os outros amazônidas que vivem numa situação muito complicada, né? Ele tem cumprido esse papel na verdade, com uma leitura que muitos políticos têm da realidade do vento, que agora é muito de direita e extrema-direita no voto em Manaus, e que acaba agradando o ouvido de alguns eleitores. Tenta conversar com esse tipo de eleitorado. É um oportunismo, não deixa de ser, na minha opinião. Oportunismo político, mas que tem uma consequência gravíssima, né? Fragilizar esses povos que sofreram uma série de ameaças, de violências desde a época da colônia, mas de forma mais recente, que essa é uma das fragilidades do marco temporal, Thaís, é que durante o período militar, esses indígenas foram tirados dos seus locais de origem, elevados para outros, alterados. Então, assim, esse marco temporal fragiliza o direito deles, porque muitos, pela ação do próprio Estado, foram retirados dos seus locais de origem e não estariam lá nesse momento que eles estabelecem essa data de 88. Eu até peguei uma charge e publiquei hoje no meu Instagram, mostrando que o marco temporal deveria ser no momento do descobrimento, né? Para trás, que são os donos da terra. O Ivo está linkado com a gente agora.